E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast. Vamos tentar agilizar um pouco, né? Hoje que eu quero ouvir com vocês a coletiva do técnico Maurício Barbieri. Como vocês veem aí na tela, o Vasco conseguiu uma, uma humilde goleada de 5-0 para cima do Resende. Então vamos ouvir o professor, né? Vamos entender o que aconteceu, né? Que a gente ouviu alguns dias atrás o Barbieri na derrota do Vasco, né? E dessa vez um placar bastante agradável, né, para alegrar o coração do torcedor. Vamos ver também um pouquinho do Aeroflá, né, a festa da torcida, comboio, né, do Flamengo, torcida do Flamengo sentido aeroporto, né, o Flamengo, a delegação rumo ao Marrocos, né, disputa do Mundial de Clubes, e vamos ver outras notícias do futebol. Enfim, vamos começar pelos placares do dia. Madureira 1, Portuguesa 1, Vasco 5, Resende 0. Aliás, o terceiro gol do Peck, belíssimo gol, hein? Se você não viu, faça o convite. Volta Redonda, cara. Olha o Volta Redonda, cara. 1-0 para cima do Fluminense. O Volta Redonda é o vice do Campeonato Carioca, hein? Impressionante. Tá embalado, tá com vontade, né? E pode deixar algum dos grandões de fora, hein? Pode deixar um dos grandes de fora. O olho não volta redondo, hein? A gente sabe que quando o momento é bom, é para aproveitar. Né? E os caras estão aproveitando. Internacional 3, isso Campeonato Gaúcho agora, né? Internacional 3, Ipatinga 0, São Luís 1, Novo Hamburgo 0, Juventude 1, Avenida 0. Esse aqui do Campeonato Espanhol, né? Real Madrid 2, Valência 0, com destaque para o Gabriel Paulista, que passou um rapa no Vinícius Júnior. Cara, uma loucura esse lance. E foi expulso, né? Criticado por muitos torcedores, invadiram as redes sociais dele para xingar. Aí não, né? Eu acho que também não vamos exagerar. O torcedor ele é emocionado, mas aí ir para a rede social e do cara e fazer esse linchamento online, eu não sou a favor. Ele cometeu uma bizarrice. Não vou eximir nada aqui. Ele cometeu uma bizarrice, né? É daqueles lances que a gente brinca que é pro cara sair preso dentro de campo. É brincadeira. É brincadeira, mas desses lances que a gente fala, pô, era pro cara sair algemado, porque foi uma parada impressionante, né? É impressionante. E aí, independentemente da desculpa que o cara pode dar. Não, perdi o tempo. Cara, não tem desculpa. Um atleta de, de altíssimo nível do Valência, enfim, né? Enfim, belo resultado do Real Madrid, mas fica esse destaque negativo do Gabriel Paulista. Enzo Fernandes, que eu queria trazer isso aqui para você. É sempre legal ver o ranking, né? Dos jogadores mais caros da história. E o Enzo Fernandes está aqui, ó. É o argentino mais caro da história. E aí a gente começa a ver algumas negociações, né? Neymar foi o primeiro, mais caro da história do futebol, na contratação pelo PSG. E naquela época se justificava, né? Porque o Neymar, uma temporada antes, foi o responsável direto pela eliminação do PSG. Depois de uma goleada no jogo da ida na França, em Paris, no jogo da volta parecia um jogo sem solução, sem qualquer tipo de esperança. Inclusive, o PSG sai na frente nesse jogo. Se eu não me engano, foi o gol do Cavani. E aí, o Neymar ajuda a orquestrar uma das maiores viradas da história da Champions, se não a maior, né? Mbappé do Mônaco para o PSG, mas vamos combinar, né? Diante do que os dois já apresentaram e já renderam, era para ser o inverso, né? E com todo respeito ao Neymar, é que eu falei, na época se justificava, mas não se justificou nos anos subsequentes. Esse aqui eu acho que era, né? Esse aqui eu acho que o Mbappé, é óbvio que para o Mbappé sair do PSG ninguém vai pagar, que seria o maior valor do mundo, né? Do planeta, acho que da história do século, do milênio, sei lá, mano. Se alguém contratasse o Mbappé seria uma loucura, né? Dembélé, cara, isso aqui é um dos inexplicáveis da bola, né? Tava jogando, eu falei, na época tava jogando muita bola, tava, mas até aí esse valor aqui, cara, eu não concordo, não concordo. Pro Dembélé eu não concordo. É um cara muito habilidoso, isso é inegável, né? Mas o Dembélé nunca teve o chute pro gol, nunca teve, então eu não entendi esse valor. Porque o Barcelona Barcelona sempre teve um perfil mais de toque de bola e de construção, então fazia sentido pagar esse valor no Dembélé, né? Não vou criticar o Barcelona aqui. Mas aí se deu certo ou não, isso aqui, cara, isso aqui
talvez um dos maiores micos do futebol, né? Pelo valor, não pelo jogador que é o Coutinho. Tava, já estava, se eu não me engano, já estava começando a ter um declínio no Liverpool, não estava no seu melhor momento já, mas o Barcelona apostou e de novo, né? A mesma ideia do Dembélé. Jogador de construção, de toque de bola, fazia sentido no elenco do Barcelona, mas pelo valor hoje a gente dá para dizer que é um certo mico, né? João Félix tá aqui, ó, Atlético de Benfica, Atlético de e o Enzo Fernandes sai do Benfica e vai para o Chelsea, né? E aí para completar a lista, o Griezmann pro Barcelona não jogou nada, né, no Barcelona. Isso aqui, cara. Aí a gente fica falando aqui de Dembélé, Coutinho, Aston Villa pro Manchester City. Esse valor no Grealish é bom jogador, mas no Grealish, sei lá, né? É bom que vamos. Cada um paga o que pode, né? Cada um paga o que pode. Cristiano Ronaldo do Madrid pro Juventus e o Hazard do Chelsea pro Real Madrid. Falei que esse aqui talvez seja um dos maiores micos. Eu acho que esse aqui é maior ainda, tá? Porque o Hazard não jogou absolutamente nada no Real. Nada, nada. Uma loucura, né? É daqueles incompreensível do futebol. Vamos seguir, porque hoje a gente tem pouco tempo, né? Eu tô aqui olhando os números e falei, cara, que doideira, né? Que doideira, mano. Tem muito jogador que valeria muito mais, né? É uma doideira, é uma doideira. Pra gente seguir nesse momento alto astral, descontração, Palmeiras, né? A Leila anunciou aí que com uma das empresas que a Leila é diretora, comprou um avião e disse que esse avião estará a serviço do Palmeiras, né? E aí eu dei os créditos, né? Vamos deixar os créditos. Globoesporte.com, entra lá, se você quiser ver as matérias, e você vai entrando, você vai vendo, né? E de novo, por que eu só mostro o GE? Eu tenho parceria porque eu gosto deles? Não, porque tem menos propaganda, tem menos anúncios, por isso que eu mostro o GE. Durante o site tem menos. Você foca mais na notícia do que em outro conteúdo. Não estou criticando as outras plataformas, a gente sabe que anúncio é o que dá dinheiro, é o que monetiza, então não vou criticar, mas o GE é um dos mais tranquilos em termos de anúncio. E aí o Palmeiras vai ter à sua disposição, dentro de alguns meses, um avião praticamente particular, né? Vai ficar a serviço aí de outras delegações, se assim o quiser, das empresas ali que a Leila Pereira faz parte, né? E só para trazer, né? O GE fez essa matéria. Outras equipes que têm aviões personalizados, né? Então o Real Madrid, patrocinado pela Emirates, né? Então por isso que tem um avião personalizado. O Milan também já foi patrocinado, né? Avião do Milan aqui, o Arsenal, Benfica, Lyon, Olympiacos da Grécia, Lyon da França, tem o Manchester City, né? Obviamente, também outro clube, né, da Etihad, companhia aérea também, Mazembe, e é isso, né? Só para momento de descontração, como a gente faz costumeiramente. Vamos trazer o caso Daniel Alves, o que a gente tem de notícia mais recente. Outras plataformas como o UOL, eles publicaram, né? Anunciaram. Eles publicaram que o juiz parece que a justiça está chamando algumas testemunhas para depor, né? Inclusive a amiga, enfim, não sei se é a amiga ou a pessoa que foi com a vítima, posta a vítima na boate, o gerente da boate, se eu não me engano, né, que relatou que o Daniel viu ela chorando. Se eu não me engano, eu não tenho a matéria aqui, eu vi uma chamada muito rápida, tá? Então, sobre a juíza, né? A juíza falou que há provas suficientes meu Deus, cara. O português tá realmente complicado, eu vou pedir perdão aqui. Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo. Eu tô com a língua travada, cara. Eu tô falando tudo errado, mas eu peço perdão aqui. Vamos tentar de novo, tá? Vamos tentar de novo. E aí a gente tem que tratar. É aquilo que eu falei ontem. Vamos tratar tudo com um pouquinho de cuidado. Porque, cara, os jornais espanhóis estão trazendo notícias de tivemos acesso à defesa do Daniel Alves, tivemos acesso a trechos dos depoimentos da vítima. Então assim, é bizarro para mim, porque são coisas que pelo menos deveriam ser sigilosas.
E obviamente que os jornais, eles vão recorrer. Eu fiz a reflexão ontem. Eu mesmo estava falando aqui, pô, depoimento da vítima e a gente repercutia o depoimento da vítima. Só que agora eu cheguei num ponto de, cara, vamos tomar um cuidado, porque às vezes os jornais, eles vão fazendo, se eles de fato eles tiveram acesso, eles vão fazendo recorte de coisas que vão dar mais clique de repente, ou de coisas que vão manter o assunto sempre aquecido. E não estou falando aqui que eles querem condenar um ou inocentar outro, não é isso. Mas eles vão manter o assunto quente, né? Seja lá por quais motivos. Seja a favor da vítima, seja a favor do Daniel Alves, seja contra a vítima, seja contra o Daniel Alves, ou seja para manter a atenção do público, o público cativo em relação ao assunto. Então, por isso que eu falei, cara, assim, essas coisas que hoje eu vou tomar mais cuidado. Assim, eu fui muito mais incisivo no começo. E quem continua sendo incisivo nas suas opiniões, eu respeito muito. Eu acho que tem que falar mesmo, porque como eu falo aqui, é um assunto muito grave, é um assunto muito sério. E pela forma como as notícias vêm se desenhando, parece que pinta-se meio que... E pela forma como é noticiado, né? Parece que se desenha um cenário onde o Daniel Alves é vítima, né? Então, cara, assim, vamos tomar cuidado, porque a suposta vítima é outra pessoa, não é o Daniel Alves. O Daniel Alves é o suposto agressor. Suposto. Então, por isso que eu tô falando, vamos tomar cuidado, né? Para não inverter os papéis também. A gente tem que ter os papéis bem definidos, de acordo com a denúncia, né? A gente vai, obviamente, seguir de acordo com a denúncia. Então, vamos embora. Tem a questão do Pumas, né? Aqui, ó. Daniel Alves perdeu alguns patrocínios e parece que o Pumas, de acordo com o site UOL, está reclamando uma indenização de 5 milhões de dólares por descumprimento de cláusulas do contrato. E segundo essa matéria do UOL, se não pagar, os caras vão na FIFA, né? Cobrar esse valor, que loucura, né? Então a situação que já está complicada, porque enfrenta uma denúncia na justiça e está em prisão preventiva, o Puma, para completar, o ex-clube ainda quer dinheiro, né? Está reclamando uma indenização, Daniel. Então, assim, um caso que vai se alastrar por muito tempo, na minha opinião, não vai ser definido rapidamente. Eu acho que talvez exista um interesse da justiça e da opinião pública espanhola de agilizar o caso para que não fique no esquecimento, né? Eu acho que talvez, mas mesmo com o caso, mesmo dando uma prioridade, a justiça, as cortes espanholas, a Corte de Barcelona dando prioridade, existe um processo legal que tem que ser seguido, e isso vai levar tempo, vai ter testemunha, vai ter recurso, e fora o processo em si, né? Todo esse processo criminal envolvido, ainda vai ter o caso de patrocinadores que podem vir e cobrar indenização, Daniel. Então, assim, o negócio ainda vai se alastrar, e não só pela briga na justiça, mas a briga com outras partes, né? Que no caso aqui é o Pumas, ex-clube do Daniel Alves, tá? Vamos de Aeroflá. Eu separei algumas imagens aqui, cara. Uma loucura, né? Uma loucura. Deixar os créditos aqui. Flá TV, o canal oficial do Flamengo. Primeira coisa, o convite a se inscrever na página, se você é torcedor, se você quer apenas, se você vai apenas torcer para o Flamengo no Mundial, entra lá, deixa o seu like, se você curtiu o vídeo, deixa o like também, e vamos ver esse texto, porque assim, é impressionante, né? Então, no começo do vídeo, o pessoal da Flá TV falando e acompanhando, buzinaço, né? Por onde passa o busão, o ônibus, vai tendo buzina, a galera celebrando, mas esse é o momento onde a aglomeração tá fervorosa, né? Vamos embora. Fofura, o Arthurzinho, cara. Sensacional. Gabigol, faz o gol, Gabigol pode ser campeão. Nome de craque com pedido desse. Oh, Gabi. não tem como negar. Não Olha tem como isso, negar. cara. Faz o gol, Gabi. Faz o gol. Faz o gol pro Arthur, Deixa pra eu- essa criançada que é apaixonada pelo Gabi, né? Inclusive, o placar dele é o Aqui número a da camisa do galera Gabi. da Pois Flá é. TV 10 falando. a 0. Tá tudo batendo, hein? Não Exatamente. queria falar nada não, mas tá tudo batendo. Deixa eu baixar o volume. Cara, olha isso, meu. Bandeirão, tem gente em cima do busão já, né? E aqui os sinalizadores comendo solto.
uma grande festa, né? Uma grande, cara, é um negócio de arrepiar, né? Isso para todas, não tô só falando que ao Flamengo, quando o Palmeiras foi também foi uma coisa de louco, né? Tudo verde. Cara, impressionante. Impressionante. Essas coisas que as torcidas proporcionam é algo simplesmente de arrepiar. Olha o momento, que momento, cara. Que momento, né? Isso aí é para afastar qualquer dúvida, para afastar qualquer crise, né? Questão do Vidal ali que gerou uma fumaça, cara, esse é o tipo de coisa que afasta qualquer coisa, né? Do elenco tá lá dentro. Desculpa aí, deixa eu baixar o som. O elenco tá lá dentro e fala, cara, vamos fechar, né? Vamos fechar esse grupo para jogar o Mundial, pedir as recomendações do Vidal, né? Cara com experiência de internacional, experiência de torneios internacionais. Então, cara, olha que loucura, mano. Que loucura. Aqui, ó, o negócio não tá, né, tá meio travado, tá pesado aqui, né? Eu vou sempre deixar a minha crítica aqui, o navegador, o Chrome, cara, de uns tempos para cá realmente ficou muito ruim, né? Não sei porquê, não sei o motivo, mas como a gente está logado, né? Como a gente sempre usou, eu tentei outros navegadores, ficou até legal. Cara, como eu tô logado aqui, eu normalmente logo só em um serviço, né? Só em um navegador, para não ficar espalhando credencial em tudo quanto é lado, né? Mas, cara, eu acho que dá para ver, né? Tá bem nítida a imagem aí, cara. Uma doideira, né? Uma doideira. Fora a galera que vai pro Marrocos, né? Eu não sei quantos torcedores vão pro Marrocos, mas a gente imagina que vai ter, né, uma mobilização considerável, né? Considerável. A gente imagina que sim. Porque foi ano de Copa, né? Então muita gente também foi para a Copa. Não sei se vai ter, não sei se vai ter orçamento para isso. A Copa complicou um pouco, mas eu imagino que vai ter muito torcedor lá. E, cara, é um negócio de louco, né? É um negócio para ficar arrepiado mesmo. Impressionante, né? A Aerofly, então, eu vou fechar por aqui. Vamos seguir com a coletiva do Barbieri, mas fica sempre o convite aberto, cara. Entra lá no canal da Flá TV, se você é torcedor, apaixonado, vai conferir porque é bacana, cara. É bacana. Acho que muita gente conferiu ao vivo, né? Mas se você não viu ainda, cara, pega pra ver porque é um negócio de arrepiar, cara. É um negócio de arrepiar, é impressionante a festa da torcida. Essa é onda, cara, é isso que move o futebol, né? É a paixão do torcedor. Então, cara, assim, a gente sempre fala de... Vira e mexe, a gente tá falando de torcedores que têm posturas bastante violentas. A gente falou aqui recentemente dos ataques, né? Para mim, ataque que vem sofrendo o Abel Ferreira em relação a algumas alas da imprensa. Mas o esporte é isso, cara. O esporte é paixão, é coração. O torcedor, cara, o estado do... Cara, esse é o estado da arte do futebol, né? Estado da arte do futebol. A gente, obviamente, vai continuar lidando com os problemas, né? De outros problemas, né? Talvez de críticas covardes, de torcedores violentos, que são torcedores. E tem gente que fala que, esses caras não são torcedores, né? Esse é um dos problemas. É não admitir que os caras são torcedores e agir de forma, né? A coibir esse tipo de torcedor. A partir do momento que você fala que não é torcedor, você está tentando tirar o problema do esporte, né? E o problema tá envolvido, né? Tá envolvido. É uma reflexão que eu fiz alguns dias atrás, né? De estar tudo entrelaçado, futebol, sociedade, política, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Vamos entrar nesse assunto. Bacana, festa, bonita festa. Eu vou encerrar aqui e entra lá para acompanhar, ver até o final o vídeo. É muito bonita a festa, cara. Esse é o que eu falei, é o estado da arte, né? O estado da arte do esporte é um momento sublime do esporte, né? É um momento muito bacana. Vou encerrar aqui, nós vamos de coletiva de Maurício Barbieri agora, depois de uma belíssima vitória. Canal do Vasco TV no YouTube, tá aqui embaixo, então não curti a página do Vasco, eu tinha falado que tinha curtido a página.
Esse aqui é o canal oficial? Não, eu vou curtir, vou me inscrever, tá? Eu assisti um vídeo na Vasco TV ontem, eu tenho certeza que eu me inscrevi, mas enfim. Me inscrevi talvez eu tenha apertado para desinscrever. Eu não tô dando desculpa, não. Eu vi um vídeo na Vasco TV ontem, não tô brincando. Deixa eu... Se inscreve, então. Se acabei de me inscrever, faz que nem eu. Se inscreve. Assim como eu falei da Flá TV, Vasco TV, entra no canal, se inscreve. Se você é torcedor, tem bastante vídeo bacana. Deixa o like no vídeo se você gostar, dá uma moral pra galera, né, das TVs dos clubes, que gera conteúdo, que faz o vídeo para o torcedor apaixonado. Acelerei o vídeo, deixa eu ver se tá acelerado, então não sei se eu vou conseguir ouvir tudo, porque já estamos com bastante tempo de podcast, mas vamos ouvir o máximo que der, né? O som não tá, o áudio não tá legal, tá um pouquinho baixo, como sempre, normalmente é em coletiva, mas tá tudo no máximo, que eu abaixei um pouco o áudio lá no vídeo do Flamengo, do Aeroflá, mas aumentei aqui já. Vamos seguir, vamos de coletivo, deixei no ponto certo aqui, vamos embora. Não, o senhor Rodrigo já dizia que toda vitória é santa, mas que tipo de certeza te dá essa exibição e essa goleada? Quais são os pontos positivos para a sequência do trabalho? Bom, boa noite a todos. Eu acho que a maior certeza é de que a gente está no caminho correto. Eu tenho batido muito nessa tecla de que é um processo, é algo que vai levar tempo. Eu acho que da mesma maneira que quando o resultado que a gente queria não aconteceu, não estava tudo errado, agora também a gente não quer levar tudo ao céu. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom, de altíssimo nível. Tanto é que, se a informação que eu peguei com o pessoal aqui estiver correta, desde 2014, nós estamos falando de quase 10 anos, o Vasco não tem um placar como esse. Então, eu acho que isso demonstra o nível de atuação que nós tivemos e tivemos mais chances, mais possibilidades ainda de fazer um jogo ainda melhor. A gente está num período em que a gente tem tido pouco tempo de treinamento, então os ajustes que a gente fez do último jogo para esse foram ajustes mais de posicionamento só no campo, coisa rápida, de vídeo. E aí eu quero exaltar uma pessoa que é fenomenal, que se chama Abel Braga, que eu estou tendo o privilégio de trabalhar do lado dele, porque além de um ser humano incrível, é um treinador competentíssimo. A gente sentou, eu estava junto com os analistas, ele chegou na sala e a gente começou a debater o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, e a gente não mudou grande coisa, fez alguns ajustes simples, mas ele é um cara que ajuda demais, e eu não ia me sentir confortável se eu saísse dessa sala sem fazer essa referência a esse profissional que eu acho que merece o respeito de todos nós do futebol brasileiro como um todo, porque é mais do que vencedor, é mais do que competente, e além de tudo, como eu disse, é um ser humano especial. Maurício, boa noite. Caraca, fez aí uma singela homenagem a Abel Braga. Bacana, né? É bacana reconhecer. Isso que ajudou para fazer alguns ajustes. E se esses ajustes contribuíram, ele não explicou, né? Se esses ajustes contribuíram para a goleada, merece realmente todas as referências, os elogios. Ele falou que desde 2014, né, que o Vasco não fazia uma goleada desse tamanho, né? Quase uma década. Então é impressionante, sim. É um resultado que é para o torcedor emocionar, de achar que o ano vai ser só glórias. Não, isso aí não. Mas é um resultado que mostra uma nova face do Vasco. De uma nova, não diria se é uma nova filosofia. O Vasco está tentando mudar a sua filosofia. Acho que essa é a ideia. Mas eu não acho que ainda há uma nova filosofia. O Vasco está construindo uma nova filosofia, uma nova identidade, mas já mostra que a identidade mudou, né? O futebol, a velha política do futebol, que é o termo que eu gosto de usar, que cara, foi um problema no Vasco por muitos anos. Essa goleada pode representar uma virada, assim, para o torcedor que fica com o pé atrás, o torcedor que fica receoso de que a velha política acabou no Vasco. Não vai ser um ano que o Vasco vai ganhar título, não vai ser em 2 anos, não vai ser, eu não acho nem que em 3 anos o Vasco ainda vai ter vai ter capacidade de competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Eu não acho que nem em 3 anos, talvez nem em meia década. Mas é um caminho. O importante é você reconstruir. Talvez leve muito tempo, porque é o que eu vejo muita gente falando assim, os clubes precisam começar a se estruturar para alcançar o Palmeiras e o Flamengo.
Só que se você tira uma distância de 5 anos para essas duas equipes, o Flamengo e o Palmeiras, vão meter mais 5 anos de diferença. Então, assim, em um ano, a gente tira a diferença, né, para essas duas equipes. Uma diferença de 5 anos, vai. 5 anos em um. Entra uma gestão, né, 5 anos em um. Só que em 5 anos em um gestor do Flamengo e do Palmeiras vai meter mais 5 anos também de diferença. Então, não vai ser fácil chegar nos caras. Eu acho que vai chegar, tem um limite, né? Você chega num limite, por causa da economia, por causa da força da moeda, uma hora você chega no limite. E os outros vão começar a alcançar de pouco em pouco. Mas entenda que o nível de excelência vai se manter no alto, né? Então, para você chegar num nível de excelência semelhante, vai levar muito tempo. Mas eu acho que essa goleada, assim, se dá para falar alguma coisa para aquecer o coração do torcedor, é que essa goleada pode sim representar a virada, de fato, definitiva. De que tem muita coisa para melhorar. É óbvio que tem. Isso aí, cara, é chovendo molhado. Chovendo molhado. Mas já houve uma mudança. E essa goleada pode para o torcedor. Eu sei que eu falei aqui de uma derrota recente, mas que doeu muito, que o torcedor ficou magoado. Mas agora veio uma goleada. Isso pode representar. É uma nova identidade que está se criando, né? E é isso que eu acho que a SAF quer fazer. É de, cara, trazer uma nova identidade, um novo perfil, uma nova forma de fazer e gerenciar e gerir o futebol, né? O Gabriel Peck, o artilheiro do time, tem feito assistências. Qual é o seu papel nessa evolução do jogador? Difícil responder qual é o meu papel. Eu acho que a maior responsabilidade, o maior protagonismo nisso tem a ver com ele, a vontade dele de se desenvolver, de crescer. É um menino que, quando termina os treinos, pega e vai ficar finalizando, às vezes, sozinho, se precisar, para melhorar a batida que ele acertou no jogo anterior. É um garoto que tem demonstrado confiança incrível. Eu acho que o meu papel talvez seja de tentar orientar ele dentro da posição, dentro da função que ele está exercendo hoje, ajudar ele a potencializar aquilo que ele tem de bom, ajudar ele a desenvolver algumas questões que talvez sejam um pouquinho mais vulneráveis. E ele está num nível fantástico, está num nível ótimo, tem ajudado muito a gente, assim como eu acho que todos os jogadores hoje tiveram uma atuação muito boa. Barbieri. Eu tinha falado no podcast anterior que a gente ouviu o Barbieri, que a gestão do elenco, incluindo o PEC, vai ser muito importante, porque eu via o PEC naquela época e hoje, cada vez mais, a gente vem confirmando isso. E o PEC, ele vai ser um cara fundamental no Vasco essa temporada, né, de contribuir com jogadas, com gol. Se vai fazer um grande campeonato brasileiro, a gente não sabe, né? É um cara que costuma render mais no estadual. Mas é um cara que vai ser importante, porque sangue novo, que eu falei, o Nenê, ele tem muita qualidade, ele tem muita experiência, mas não dá para você colocar o Nenê como um protagonista desse time, porque ele não vai poder jogar todo jogo, por mais que ele queira. E aqui não é uma crítica ao Nenê. Cara, assim, o tempo passa para todo mundo, infelizmente é isso. Então, quem tem que ser o protagonista? Tem que ser um cara mais jovem, um cara que vai conseguir jogar todos os jogos. E aí, se você fazer a gestão legal, ele vai conseguir jogar todos os jogos. Talvez não os 90 minutos, talvez certamente que não, porque é demais. Mas é perguntado, né, o papel do Barbieri em relação a esse crescimento, né, do momento que vive o PEC. Assim, talvez o meu papel seja orientar dentro da posição, alguns pontos que ele pode melhorar, mas ele exaltou o próprio jogador. A vontade do jogador de, às vezes, ficar depois do treino batendo umas bolas para melhorar algumas coisas, alguns fundamentos. Então, cara, assim, essa iniciativa do próprio jogador, combinado com um novo momento do clube e um novo treinador, uma nova gestão, cara, assim, isso eu falei e eu sigo nessa linha de raciocínio. Ele pode ser um cara muito importante, né? Se ele vai ser protagonista ou não, eu não sei. O protagonista, não. Eu acho que não pode, um clube como o Vasco não pode ter um protagonista. O Barbieri vai ter que montar um elenco para ter alguns protagonistas. E esses caras, eles vão ser os, não os responsáveis, mas as principais peças para ajudar o Vasco em partidas difíceis, numa sequência de temporada. Quando cair o rendimento da equipe, eu vou pôr esses caras mais de confiança, porque eles vão ajudar a carregar o time, né? Trazer segurar esse momento difícil, porque acontece com todas as equipes. Não adianta a gente ficar aqui não, isso não vai. Não, todas as equipes passam por um momento de baixo, isso é normal. E o campeão brasileiro, por exemplo, torcedor, calma, não estou falando que o Vasco vai ser o campeão, mas é para fazer uma temporada consistente, regular. E a equipe que é campeã brasileira, ela vence, como foi o Palmeiras ano passado,
como foi o Flamengo antes, ela vence quando está em queda. Tá naqueles jogos difíceis, jogos que tá complicado, talvez menos o Flamengo do Jorge Jesus, que não teve queda, né? É impressionante aquele Flamengo. Mas se pegar o Palmeiras no ano passado, teve um dado momento da temporada que o time não jogava bem, mas se defendia bem e conseguiu o gol que dava a vitória ao Palmeiras. Então, mesmo não jogando bem... E aí, por isso que eu falo dos protagonistas. Quando o jogo tá difícil, o Palmeiras tinha um cara que ia lá definir. Não um cara. O Palmeiras tinha um conjunto que ia lá e resolvia. Quem que fazia o gol? Não sei. Era o Rony, era o Zé Rafael, era o Dudu. Não tinha um protagonista. O Palmeiras não tem o artilheiro do campeonato, porque todo mundo... O Palmeiras tem vários protagonistas. Gol do zagueiro, né? Gol do outro zagueiro. Gol do lateral. Cara, então assim, são vários protagonistas. E eu acho que o Vasco, dadas as devidas proporções, eu acho que o Vasco tem que seguir um caminho parecido. Tem que ter vários protagonistas. Porque se colocar a responsabilidade de só um, na hora que tiver a queda, esse cara vai ser crucificado. Eu acho que tem que ter um grupo que a galera junta, vai ter um mental forte e vai ajudar a carregar a equipe ao longo dessa temporada para ter o máximo, né, de regularidade para que o Vasco faça uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Boa noite, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço. O Rodrigo é um atleta cria da base, vinha jogando pouco, ficou no Rio para jogar no time considerado alternativo e hoje teve a oportunidade de começar jogando. Fez um ótimo jogo, assim como o time todo. Gostaria que você falasse um pouco mais do Rodrigo, e eu vi que ele e o Jair alternava muito a troca ali, tinha hora que o Jair descia e ele subia. Fala um pouco da gente da partida que fez hoje o Rodrigo. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, muito segura, de um nível muito bom. Não era só o Rodrigo que era da base, a gente tinha aí mais de 50% dos jogadores relacionados hoje formados no Vasco, alguns retornando, como o caso do Alex, mas muitos meninos também, alguns tendo as primeiras oportunidades, vamos dizer assim, no profissional. E isso é importante e eu quero ressaltar, para de novo voltar na questão de que a gente está formando ainda o elenco, a gente ainda está desenvolvendo, está construindo esse grupo, mas voltando no Rodrigo, fez um jogo muito bom, um jogo muito seguro. O Patrick não tinha condições de iniciar por questões físicas, e o Rodrigo, a partir do momento que tomou o cartão amarelo, eu preferi tirar ele para não correr o risco de uma expulsão, e o Patrick entrou também, fez um bom jogo. Boa noite, Barbieri. Você falou que está construindo... Cara, com uma goleada, né? 5-0, praticamente todo mundo fez um bom jogo, né? Mas elogiou o Rodrigo, falou que fez um bom jogo, elogiou até o Patrick também depois. Falou da base do Vasco, né? Muitos, 50% de jogadores formados no Vasco, então isso é importante de vocês. Por mais que seja SAF, o clube, naturalmente, é natural você imaginar que, de uma hora para outra ficou milionário. Ficou, de fato ficou. Mas o quanto dessa grana vai ser... É isso que muita gente não entende. De uma hora para outra ficou milionário. Bilionário, talvez. Sim, certamente ficou. Mas o quanto dessa grana vai dar para destinar para o futebol, para a formação do elenco? Porque muita coisa vai para pagar dívidas imediatas, né? Questões trabalhistas, que são muitos, não são poucos. Aí quantas dívidas vão ter que ser pagas de forma imediata, né? Quanto que sobra para investir na formação do novo elenco? Que já é praticamente um novo elenco. Então a importância disso que o Barbieri falou é para o restante da temporada, né? De você contar com uma galera que é formada no Vasco, sangue novo, né? Que está com vontade de se provar, de mostrar o seu valor, de mostrar futebol. É fundamental para qualquer equipe, não só para o Vasco, principalmente as que vieram da Série B, né? Que querem se manter na Série A, que querem se firmar, que querem fazer esse trabalho de afirmação. Isso vai ser muito importante. Construindo, né, um elenco, mas eu quero saber se, né, do jogo de hoje, essa é a cara do Vasco que o torcedor vai ver para a temporada? Esse Vasco já está a cara do Barbieri? Eu falei, depois do primeiro jogo, que não era a cara definitiva, né? Era uma cara em formação. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, ela está mais bonita do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. Mas ela está longe ainda de estar pronta. Volto a dizer, eu acho que a gente teve uma atuação fantástica, não deixou o adversário jogar em nenhum momento, criou diversas oportunidades. É claro que a expulsão deles também condiciona muito o jogo. E aí eu queria fazer uma ressalva aqui, porque no último jogo eu falei da arbitragem, e se eu falei num tom de crítica no último jogo, eu quero falar num tom de elogio hoje. Acho que a atuação fantástica. Eu já falei isso em outras oportunidades, não sou amigo dele, mas eu acho o Bruno Arleu um árbitro de altíssimo nível, demonstrou competência, demonstrou
atitude para expulsar quando tinha que expulsar, e volto a dizer, acho que isso condicionou também um pouquinho o jogo do Rezende, mas eu acho que foi um grande acerto da Scala, porque enaltece o espetáculo, enaltece o jogo, valoriza a competição e tudo mais. E sobre a cara, a gente segue tentando melhorar dia a dia, vamos ver, a ideia é que a gente possa cada jogo estar melhor, isso é um ponto que eu também gostaria de destacar. A gente muitas vezes tende a imaginar como evolução uma linha que sobe linear, né? E não é assim, a vida não funciona assim, o esporte não funciona assim. Dentro dessa evolução, a gente vai ter muitos altos e baixos, o importante é que a tendência sempre seja de crescimento e desenvolvimento. Então, estou feliz com a atuação de hoje, mas seguro de que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Importante, né? Colocar os pés no chão, como fez o Barbieri. Pergunta, já tem a cara do Barbieri? Não, é óbvio que não, tem muita coisa para melhorar, mas com uma goleada dessa, é óbvio que a cara fica mais bonita, né? Sem dúvida nenhuma. Mas isso que ele falou é fundamental, que o torcedor tenha um entendimento, compreenda. É óbvio que nesse momento está em estado de graça e não vai ouvir esse tipo de coisa, mas o crescimento, ela passa por altos e baixos, não é uma linha contínua para cima. Ela vai subir, a tendência é de subir, mas ela vai ter altos e baixos. E para se manter sempre numa crescente, mesmo os altos e baixos, aí vai precisar, obviamente, de uma gestão responsável, do apoio do torcedor e tudo mais. Mas é importante ele ressaltar isso, e é óbvio que não tem a cara do Barbieri ainda, essa equipe. Início de trabalho muito cedo, um jogo que o Barbieri exalta a atuação da equipe, ele elogia a atuação da arbitragem, porque ele criticou no último jogo, agora ele elogia a atuação do árbitro. Só que, cara, assim, essa questão de você citar o árbitro em específico, né, como fez o Barbieri, eu não sou muito a favor, tanto que na Premier League é proibido, né? Você elogiar ou criticar a arbitragem, isso é proibido, porque, cara, isso condiciona, né? Assim, não digo que condiciona, mas pode condicionar, né? A arbitragem no próximo jogo. Então, por exemplo, na Premier League isso não é permitido. Aqui no Brasil Não estou fazendo uma crítica incisiva. Acho que, cara, assim, elogiar a arbitragem de uma forma geral, né? Acho que a arbitragem foi bem, tomou as decisões corretas. Eu, se fosse por mim, seria igual o Premier League, né? Não pode falar mal, mas também não pode elogiar, porque senão os clubes têm que agir nos bastidores. Isso eu sou a favor. Tem que ir lá, tem que fazer o papel de bastidor mesmo. Agora, se pôr a boca no trombone, é importante, assim, deixar a sua crítica quando você tem crítica. Eu sempre falo aqui, o protesto ele é sempre válido. Se ele está certo ou não, aí os responsáveis vão avaliar e vão decidir. Muitas vezes decidem errado. Isso é importante dizer. Mas, cara, acho que, cara, a gente está sujeito a isso no nosso futebol. Então, também não vou ficar entrando nesse mérito. Elogia se quer elogiar, critica se quer criticar, né? Não vamos ficar de politicamente correto aqui, não, né? Eu acho importante isso, assim, se houve a crítica, quando há uma boa atuação, tem que ser elogiada. Agora, só não acho que tem que elogiar só quando o Vasco ganha de goleada, né? É isso que é o ponto, assim. Ele elogiou a atuação do árbitro, mas eu quero ver se ele vai elogiar outras vezes, até quando o Vasco perder. Não, perdemos, mas o árbitro foi muito bem, tomou as decisões corretas, faz parte do jogo, a gente não joga bem. Quero ver se ele vai fazer isso, vamos ver. Tudo bem, Barbieri? Flávio Amendo lá da Band. Eu queria que você falasse um pouquinho especialmente sobre o Orediano, que hoje voltou a atuar, teve até uma oportunidade, quase fez um gol, e acho que pode ser, muitos torcedores falam que ele pode ser talvez o que o Arthur foi para você no Bragantino. Você vê ele dessa maneira? Você pretende utilizá-lo com mais frequência quando ele estiver melhor fisicamente? Boa noite. Sim, eu acho que o Luca tem essa característica, ou algumas características parecidas com o que era o Arthur. Ele tem algumas questões diferentes, é um jogador que gosta de flutuar um pouco mais, gosta de se movimentar um pouco mais. Não tem a questão da força física tão presente, como é o caso do Arthur, de velocidade, ser um cara forte, mas tem uma técnica excepcional. O Luca hoje entrava um pouquinho na situação do Patrick. De um retorno, a gente tem que ter uma cautela em relação aos minutos. E nisso eu tenho tido uma parceria fantástica com o clube, com o pessoal do departamento médico. A gente tem conseguido ter uma conversa muito bacana, muito legal, eles têm ajudado muito, a gente até conseguiu, vamos dizer assim, acelerar um pouco sem correr risco a volta deles, dado a excelência do trabalho que eles fizeram. E a ideia é que o Luca possa ir cada vez mais tendo mais minutos e possa virar uma opção importante para a gente. Cara, essa para mim, eu não imaginava possível, né? Que o pessoal acha que o Orediano pode ser meio que o Arthur para você, o Bragantino. O Arthur do Bragantino. E o Barbieri falou que sim, né? Eu fiquei até surpreso, porque, como destacou o Barbieri, existem particularidades entre os dois jogadores. Eu não conheço muito o Orediano, é importante dizer isso, né? Mas pelo porte físico de ambos, eu já falei, cara,
não acho que os dois podem cumprir, mas o Barbieri falou que sim, pode ser eu não digo cumprir o mesmo papel, mas ser o Coringa, né? Porque o Arthur é impressionante, o Arthur é muito bom jogador e, aliás, era um jogador do Palmeiras, hein? Não conseguiu render no Palmeiras, você vê como é que são as coisas, né? E muita força física, como falou o Barbieri, e o Orediano é o cara que flutua mais, né? Então, vamos ver, assim, dependendo da cara que ele quer deixar no Vasco, eu acho que o Orediano vai ser um cara fundamental. Eu acho que ele tem a questão a questão física, né, que ele falou, tanto dele quanto do Patrick, né, de ter que tomar um certo cuidado, porque são jogadores que não estão prontos fisicamente. O Peck está num outro momento, é espetacular, mas eu acho que o Orediano ele tem potencial para ser também um dos... Eu falei do Peck, que ele vai ser, para mim, um dos caras que podem ser o protagonista e ajudar o Vasco muito ao longo da temporada para manter a regularidade. Eu acho que o Orediano é um cara que pode também ajudar. Tá inconsistente, tá variando ainda a atuação dele, muito eu acho que passa pela questão física. Como eu falei, eu não o conheço, não sei o nível do futebol, até onde ele pode chegar, mas os bons momentos, eles sinalizam que pode ser um jogador importante, e até o elogio do Barbieri agora me faz crer que ele pode ser um cara muito importante. Ele vê o Orediano como fosse o Arthur pro Bragantino. Eu, na minha cabeça, quando eu ouvi a pergunta, falei, cara, assim, não tem nível de comparação. Mas se o Barbieri, que está acompanhando o dia a dia, conhece o jogador, falou isso, dá um voto de confiança no treinador. Eu imagino que possa ser, se de fato isso se concretizar, né? Porque uma coisa é o Barbieri projetar, outra coisa é acontecer. Se isso de fato acontecer, ele pode ser um cara muito importante ao longo da temporada para o Vasco. Essa temporada que eu digo, uma temporada de afirmação, né? De se manter na Série A e de fazer um bom papel nessa temporada. Do Grupo Globo, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Alex Teixeira, que hoje no primeiro tempo um pouco sumido, mas ele entra no segundo tempo, depois do intervalo, mais participativo, dá assistência para o gol do Gabriel Peck, depois ele participa do lance que terminou com a expulsão do goleiro do Rezende. E aí, quando ele é substituído, ele é muito aplaudido, reverenciado, e dá para ver que você é um dos caras que puxa as palmas para ele ali. Então, é importante para levar o moral de um jogador que pode ser importante para você na temporada? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Alex tem também estado num caminho de evolução, vai melhorar ainda muito mais. Acho que talvez no primeiro tempo que você estudou ele está um pouquinho mais apagado, talvez tenha a ver mais com o posicionamento do adversário e a gente tendo que fazer alguns ajustes para encontrar ele melhor. Mas é um jogador que ajuda demais no dia a dia, tem condição para desequilibrar, para ser determinante, para ser decisivo. Eu acho que ele mostrou um pouquinho isso hoje. E as palmas foi por tudo que ele tem feito, que ele tem se entregado e o quanto ele tem ajudado a equipe. Alex Teixeira, esse é outro cara que eu acho que pode ser muito importante. Cara, assim, eu vou ser ousado. Eu acho que ele vai ser muito importante para o Vasco. Porque ele não fez uma boa Série B, mas, pô, também vamos combinar, né? Na Série B, pelo que passou o Vasco na Série B, não tinha como ninguém ser destaque, né? Era, pô, com todo o respeito a quem passou por lá, mas assim, não tinha como o cara se destacar. Não tem a mínima condição, né? E até pelo treinador que o Vasco tem hoje, tá? Eu falei, pô, eu até fiz uma reflexão quando o Vasco anunciou o Barbieri de, cara, é um treinador vencedor de títulos? Não é. Então, assim, para as pretensões do Vasco de futuro, assim, de vencer grandes títulos, não acho que é um treinador para isso. Mas é um treinador para esse momento de reconstrução? Sim. Isso eu vejo como sim. De dar uma identidade para o Vasco? Sim, eu acho que o Maurício Barbieri é um cara que ele vai conseguir dar uma identidade bacana para o Vasco e fazer o Vasco jogar um futebol interessante, como fez com o Bragantino. Né? Mas daí a pensar o Vasco vencedor, campeão. Vencedor sim, mas campeão, aí eu acho que talvez precise de tempo. O próprio Barbieri, eu acho que ele precisa amadurecer nesse aspecto, né? De jogos decisivos, jogos importantes, ele entender que ele precisa mudar algumas coisas, né? Talvez ele tenha que fazer o jogo feio, o trabalho sujo, né? Que a gente fala, mudar um jogo, um jeito de jogar. O torcedor pode vaiar, pode criticar, mas ele tem que mudar, porque em jogos decisivos não dá para você manter o mesmo perfil de jogo. Talvez essa é uma das coisas que eu acho que ele tem que melhorar, assim como, por exemplo, o Fernando Diniz, eu acho que ele tem que melhorar em jogos decisivos. No restante da temporada, quando é pontos corridos, eu acho que você pode fazer o que você quiser, mas em jogos decisivos eu acho que não. Aí você tem que ser infelizmente, você tem que ser um pouco conservador nesses momentos, porque os adversários vão ser conservadores, né? Agora, o Alex Teixeira, eu acho que com o Barbieri,
eu falei, eu vou ser usado, eu vou arriscar. Eu acho que ele vai ser um cara muito importante pro Vasco e tá assim, precisa melhorar fisicamente e tudo mais, mas eu acho que pode render muito, né? Pode ajudar. A questão falou, ter assistência pro Peck, eu não sei não, cara, eu acho que foi meio sem querer ali, viu? Ele tava meio caindo, perdendo a bola na corrida ali, a marcação já tinha encostado, tinham 2 na cobertura, não sei não ali. Acho que meio que. Eu acho que ele quis fazer assistência, mas a bola já tinha escapado dele ali. Ele, né, não foi não digo que foi um lance de genialidade. Eu acho que ele até quis dar assistência. Mas, inclusive, eu acompanhei na Cazé TV. O Juninho Pernambucano falou: eu acho que ele quis fazer isso. Eu acho que ele quis dar assistência, mas eu acho que não. Se fosse do jeito que ele queria, de fato, talvez não fosse tão bonito. Talvez não tivesse saído o gol, né? Foi meio ao acaso ali. Foi muito na intuição, mas deu certo. O importante é que deu certo, né? Vamos ver só a última pergunta, que a gente já está com bastante tempo de podcast. Vamos ver só mais uma pergunta e vamos fechar a coletiva do Barbieri. Boa noite, Barbieri, tudo bem? Parabéns pela vitória. Matheus Guimarães do Lance. Hoje foi mais um jogo que a gente pôde notar as variações táticas do time. Por exemplo, da mesma forma que no jogo contra a Portuguesa, o Vasco, em certo momento, ficou atuando com 3 zagueiros. Queria que você explicasse para a gente essa variação, como é essa sua orientação, por quê, e se é uma opção para você, de repente, começar um jogo com 3 zagueiros. As variações, a gente procura trabalhar elas e a gente usa em função do posicionamento do adversário, às vezes até de questões de características nossas mesmo. A ideia é sempre fazer com que os jogadores possam ocupar os espaços do campo onde eles se sentem melhores, onde eles conseguem render mais, mas tem a ver também com as estruturas de jogo adversário, digo, da formação, aonde a gente consegue gerar superioridade, aonde a gente consegue gerar dúvida no adversário, como é que a gente consegue gerar dinâmicas que gerem desequilíbrio e possibilitem a gente ter algumas vantagens. As vantagens podem ser de tempo, porque a gente consegue explorar alguns espaços na defesa. As vantagens podem ser técnicas, se a gente consegue isolar um jogador, por exemplo, muito bom num contra um com o adversário, como foi a situação do Eric no final. O Eric, quando entrou, o Eric Marcos estava vindo muito para dentro e o Paulo por fora. E a gente não, joga você aberto para abrir o lateral, você vai ficar numa situação de 1 contra 1 e deixa o Paulinho vir por dentro. E acabou saindo o gol do Pedro numa situação dessa. Então, são dinâmicas que a gente procura trabalhar e procura desenvolver em função dos adversários. É claro que quanto mais tempo, mais isso fica consolidado, mais possibilidades a gente tem de, dentro de uma mesma partida, alternar, né? A gente ainda está nesse processo. Em relação a jogar com 3 zagueiros, claro, acho que é uma possibilidade. Eu costumo dizer que não existe uma única solução para um problema. E aí a gente tem que saber ter mais de uma solução ou ter soluções diferentes para o mesmo problema, até porque os problemas não são todos iguais, né? Então é isso que a gente está tentando nesse início de trabalho, é desenvolver soluções, é desenvolver dinâmicas que ajudem a equipe, que possam fazer com que a gente sobressaia aos adversários. Não sei, fiquei na dúvida aí, né? Ele foi perguntado sobre a questão de 3 zagueiros, das variações táticas, e até deu uma pensada. Não sei se ele não quis entregar, não sei, aí eu fiquei na dúvida, né? Não sei se ele não quis entregar o jogo, das possibilidades táticas que ele tem, ou se foi meio sem querer essa questão dos 3 zagueiros. E a gente tem que estudar opções táticas, se vai mudar de acordo com o adversário. Por exemplo, se o Vasco jogasse com 3 zagueiros contra o Volta Redonda, talvez não tivesse tomado os 2 gols da forma como tomou e talvez tivesse conseguido empate, porque quem estava criando eram os zagueiros, né? O Vasco foi uma loucura aquele jogo, né? Bola lançada na área, então talvez o Léo Pelé criou uma jogada lá, né? Ele fez um papel de camisa 10 ali em dado momento do jogo. Então, talvez com 3 zagueiros, talvez tivesse conseguido. Um deles tivesse conseguido criar alguma coisa. Brincadeiras à parte, né? Eu falei, agora voltando sério, não sei se foi ao acaso, ou se ele não quis revelar. Mas o que ele falou é clichê, né? Assim, eu acho que todas as equipes têm que ter variações táticas. E tem que ter essas variações táticas. O Palmeiras é o maior exemplo disso. Você tem que ter variações táticas. O Palmeiras e o São Paulo. Eu acho que o São Paulo também, o Rogério Ceni é muito bom nisso. Tem que ter opções táticas, variações. Tem que ter um leque de opções para você mudar ao longo do jogo. Porque às vezes o adversário vai te privar de jogar. E, por vários motivos. Tá melhor, conhece mais o campo, a torcida está apoiando. O seu time não está bem. Né? Às vezes você começa o jogo, o time não está bem mesmo, isso faz parte. Então troca um jogador já no início do jogo, mudo a forma de jogar e eu mudo a característica do time. Isso eu acho que todo treinador tem que ter no seu repertório. E ainda mais um time como o Vasco, que é um trabalho que está em formação e é um time que tem que ter um máximo de regularidade na Série A para ter um ano tranquilo.
Eu acho que é uma obrigação, né? É uma obrigação do Barbieri treinar várias opções. Tá? Ele falou que não tem muito tempo, isso é verdade. Não sei como ele vai fazer isso, mas é importante que ele tenha um leque de opções táticas, né? Para que essa equipe consiga, em momentos difíceis, como vai ter ao longo da temporada. No momento, por exemplo, o ano passado, na Série B, o Vasco teve muito problema jogando fora de casa. Então, se o Barbieri tiver ciência disso que, talvez o Vasco esse ano também tenha a mesma dificuldade, né? Faça os principais pontos jogando em São Januário, jogando em casa. Jogando fora de casa, então a gente vai ter que estudar opções táticas diferentes. Uma delas, talvez jogar com 3 zagueiros, para ter uma contenção maior, para ter mais segurança. E até para criação. Eu brinquei, mas até para criação. Lança todo mundo para o ataque, vai no bola dentro da área, jogo feio mesmo, vamos ouvir crítica, faz parte, mas vamos ter a segurança defensiva e de repente no bate-rebate a coisa sai. É uma opção tática, se é bonito ou não, eu não vou entrar no mérito estético, né? Mas é uma opção tática. Se pode dar certo ou não, aí só o jogo vai dizer, mas eu acho que é um dever ele ter várias opções, variações táticas, porque o ano você vai enfrentar adversários e condições climáticas e gramados os mais variados. E se você tiver só um tipo de jogo, como o jogo do toque de bola, o jogo da velocidade, o Vitor Pereira, por exemplo, falou sobre isso no último jogo do Flamengo. De que o gramado não estava legal, isso não favorecia o jogo do Flamengo. O Fluminense, a gente sabe que é um time de muito toque de bola. O Palmeiras não é um time de muito toque de bola, mas em casa, por exemplo, é um gramado sintético, é um gramado muito veloz. E por isso joga muito nessas arrancadas, né? E num gramado ruim? Aí num gramado ruim, o Abel Ferreira tem variações táticas que o permitam, como aconteceu no último jogo, vencer a partida. Então acho que esse é o grande lance, assim. É óbvio que é o que eu falei, isso é muito clichê falar. É o óbvio, né? Isso é o óbvio. Mas tem treinadores que se prendem ainda a uma filosofia e é compreensível, porque é preciso dar um padrão tático para a equipe, mas depois de um tempo você precisa mudar, né? É necessário você ter opções. Se você ficar só preso àquela ideia, os adversários vão entender e ao longo do tempo... Talvez esse tenha sido um problema do Barbieri no Bragantino. Talvez tenha sido um dos motivos da queda de rendimento. Óbvio que teve vários problemas internos, polêmicas de jogadores e tudo mais, mas um dos problemas talvez seja esse, da falta de repertório tático. Porque deu muito certo numa temporada, já na outra já não deu certo. Então, óbvio que eu falei, tem muitas questões internas de jogadores, badalação e tudo mais, isso faz parte, mas a questão dessa riqueza de repertório tático talvez seja uma coisa que tenha pegado, né? E eu espero que ele faça tem pouco tempo de treinar, não vai ter muito tempo para treinar mesmo, mas que com esse tempo que ele tenha, ele consiga estabelecer aquela ideia que ele tem como principal, que é para os jogadores jogarem sempre, mas que ele treine outras opções para que a partir do outro com gramado ruim, muito frio, vai para o Rio Grande do Sul, tá muito frio, aí viaja para Fortaleza, tá um calor danado. Então assim, e aí é outra condição. Aí você tem que fazer um jogo um jogo que o time não vai correr muito porque tá muito frio, ou não vai correr muito porque tá muito calor, mas o Rio é um calor que eles estão acostumados. Então, cara, eu acho que tudo isso são coisas do Brasil, né? São coisas do Brasil, isso acontece, né? Isso faz parte do cenário do nosso futebol. Enfim, gente, é isso. Eu vou fechar por agora aqui a coletiva do Barbieri. Peço desculpas aqui. A gente já está com quase 1 hora de podcast, então não vou me delongar. Tem mais um tempo ainda de coletiva, né? Tem quase 6 minutos ainda. Então, fica o convite aberto, como eu convidei no início, convido novamente, né? A gente viu aqui o Aerofly, então se você é torcedor rubro-negro, entra lá no canal da Flá TV para você ver o vídeo na íntegra, né? E você acompanhar outros vídeos, porque ao longo do Mundial vai ter muita coisa bacana. Vai ter muito conteúdo legal para o torcedor rubro-negro, apenas para o torcedor apaisana que vai torcer para o Flamengo, né? E vai falar, ao time brasileiro eu vou torcer. Não tem essa história de que o Flamengo é Brasil no Mundial. Eu acho esse discurso dos mais abomináveis do mundo. E tem gente que fala até hoje, mas enfim. Flamengo é o Flamengo no Mundial. Eu falei isso ano passado também. O Palmeiras é o Palmeiras no Mundial.
vai ter um ou outro simpatizante. Mas não vem com esse papinho furado de é o Brasil no Mundial. Pelo amor de Deus. Esse papo pra mim, é muito difícil me irritar, mas esse é um papo que me irrita, cara. É o Brasil no Mundial. Esquece, cara. Esquece. O Real Madrid não é a Europa no Mundial. O Flamengo não é nem o Brasil e nem a América do Sul. Você pode ter certeza que até o torcedor do Boca vai torcer contra, né? Então não tem esse papo, pra mim, é de matar, cara. É de matar. E aí, acompanha a coletiva do Barbieri na íntegra também. Vasco TV, se inscreve no canal, né? No canal do Flamengo, do Vasco. Deixa o like no vídeo se você gostar. E é isso. Por hoje eu finalizo. Valeu demais para todo mundo. Ótimo resto de semana, né? Sexta-feira é um dia importante. É o dia de ter cuidado, de ter juízo, né? Mas é o dia da saideira também, é importante curtir. Tem gente que começa na quinta, tem gente que começa na quarta, mas a maioria começa na sexta. Então, boa sexta-feira para vocês, galera. Muito juízo. Acompanhar o futebol ao longo do final de semana. E a gente vai começando o aquecimento, né, para o Mundial de Clubes. A gente também tem que... ainda não ouvi muito, né, sobre as equipes que estão lá. Eu vou ser sincero com vocês, eu não acompanho esses... Já é difícil até acompanhar muitas equipes europeias. Vou acompanhar time do Marrocos, né? E vai aparecer especialista de tudo quanto é canto, você vai ver. Então a gente vai acompanhar os especialistas, né? E a gente vai falar sobre o assunto um pouquinho aqui, né? Tentar entender como é que as equipes jogam e a expectativa para o Flamengo nesse Mundial de Clubes, tá? É isso, gente. Agora sim encerro. Valeu demais. Forte abraço para vocês. Ótima sexta-feira e até amanhã. Tchau.